Fala, investidor! Tudo beleza com você? Augusto Coelho na área para mais um vídeo e hoje eu vou te ensinar a utilizar 3 fórmulas no Excel. Essas fórmulas, para mim, são fórmulas básicas e essenciais na vida de todo apostador que quer crescer nas apostas esportivas. Essas fórmulas vão te ajudar a extrair dados de uma base de dados, a fazer análise dessa base de dados, a fazer análise dos seus resultados e muito mais. Essas fórmulas não só vão te ajudar nas apostas esportivas, como no seu trabalho, no seu dia a dia, para quem trabalha com Excel, no seu trabalho aí, é muito importante. Então, pessoal, se você já conhece essas fórmulas, não tem problema, mas deixa seu curtir aí, se inscreve no canal, tem outros conteúdos para vocês. Mas se você não conhece, fica comigo até o final, porque você vai aprender essas fórmulas que vão te ajudar bastante no seu dia a dia. Beleza? Então, depois da vinheta, vamos lá para o meu computador. Então, pessoal, estamos de volta. Vocês estão vendo a tela do meu computador. E as 3 funções que eu vou mostrar para vocês ao longo dessa série de vídeos, que vão ser 3 vídeos, tá? Eu vou gravar esse aqui e mais 2, para ficar mais curto, ficar mais interessante para vocês aprenderem e assimilarem bem. Vai ser contar, somar e média, beleza? A primeira coisa que eu vou trazer é a função contar e 4 fórmulas referentes a ela, tá? Vamos lá. Para que serve a função contar? As funções de contar. É quando você quer contar alguma coisa, certo? Você quer contar a quantidade de vezes que ocorre um certo evento, uma situação, tá bom? Como que funciona? Nós temos a conte.num, ela serve para contar a quantidade de números que tem no intervalo, numa coluna, numa linha, certo? Para saber quantas vezes tem números naquela coluna, naquele intervalo. Bacana? A fórmula é conte.num e você basta informar os valores, a célula ou o intervalo. Existe outra fórmula chamada conte.valores, que ela calcula o número de vezes que aquela coluna não está vazia, ou uma linha ou um intervalo, certo? Então ele quer calcular quantas vezes tem valor naquele intervalo, sabe? Valor significa ter alguma informação naquela célula, beleza? Temos também conte.se, que ela vai calcular o número de vezes que as células não estão vazias naquele intervalo, de acordo com uma determinada situação. Então, por exemplo, quantas vezes aparece o número 1 nesse intervalo de células? Beleza, ele vai buscar um intervalo de células que tem vários números, várias informações e vai falar para você quantas vezes aparece o número 1. Simplesmente contar. E o conte.c, com S no final, vai calcular o número de vezes que um evento acontece com mais de uma condição, mais de uma variável. Por exemplo, eu quero que conte numa coluna quantas vezes aparece o número 1, sendo que na coluna do lado tem data e eu quero que seja o mês de janeiro, por exemplo. Aí ela vai ver quantas vezes está aparecendo o número 1, sendo que do lado seja janeiro. São 2 condições. Beleza? Vamos ver isso na prática, pessoal. Essa aba aqui que nós vamos trabalhar ao longo dessas três séries de vídeo é o seguinte. Eu trouxe uma base de dados aqui do site Futebol Data, tá bom? Uma base de todos os jogos da Série A do Brasileiro, certo? De 2012 até 2019, tá vendo? Ó, até lá embaixo, 2019, beleza? E o que a gente vai fazer aqui? A gente vai usar aquelas fórmulas na prática, como eu mostrei para vocês rapidamente aqui, respondendo essas perguntas. Beleza? Então vamos lá, já aprendendo a usar as fórmulas. Primeira questão. Quantos jogos tiveram ao longo dessas temporadas? No caso, eu quero calcular quantas vezes uma linha dessa está preenchida, contando os valores que estão na coluna A. Então como que a gente vai fazer? Vai usar a fórmula conte.valores, certo? Usa o tab sempre que você quiser preencher a fórmula completa, tá bom? E aqui a gente vai colocar o intervalo. O intervalo pode ser, ó, coluna A. Posso selecionar a coluna A todinha, tá vendo? E ponto e vírgula. Ele vai me trazer aqui, e fecha parênteses, ele vai me trazer aqui quantas vezes tem valor nessa coluna. Olha o que acontece, tá vendo? 3.041 linhas com valor. Só que aqui, ó, 3.041, exatamente igual aqui embaixo. Só que o problema é que ele está contando a coluna principal, certo? O cabeçalho aqui. Então, o que a gente vai fazer? Tem 2 formas. Ou diminui de 1, que você sabe que é um cabeçalho, ou a gente faz da seguinte forma. A, 2 pontos, A, 3.041, que é a última célula lá, certo? E a gente dá Enter. Pronto, agora ele trouxe certinho o número de jogos que teve nessa temporada. Agora, eu quero calcular quantos jogos foram finalizados, ou seja, quantas vezes apareceu essa informação de resultado, porque se tiver em branco é porque o jogo não foi finalizado. E para provocar isso, eu apaguei algumas informações de algumas células aqui. A gente vai ver quantas vezes
os jogos foram finalizados, tá bom? E para isso a gente vai contar o quê? O número. Quantas vezes essa coluna H, por exemplo, aparece números, beleza? Então vamos lá. É igual conte.nu, tem acento no U, tá vendo? Tab, e o valor dessa coluna aqui. Só que como eu falei, a gente vai usar... aqui a gente pode usar essa coluna toda. Por quê? Porque aqui em cima é texto, não é número. Entende? Então vamos lá. Fecha, só seleciona a coluna H, fecha parêntese e dá um Enter. Ele vai contar quantas vezes tem números nessa coluna. Dá Enter. 3.035. Foram justamente as 5 linhas que eu apaguei que não teve informação. Bacana? Aqui já é diferente do contar valores, por exemplo, porque aqui, né, a gente não tem esse de cima aqui não é, no cabeçalho não é número, é valor, certo? É um texto. Então, na hora de contar números, ele vai contar só o que é número na coluna. Bacana? E agora vamos calcular quantos jogos o Flamengo fez em casa ao longo dessa temporada. Agora, eu não quero saber quantos jogos tiveram na temporada. Eu quero saber quantas vezes nessa coluna home, que é o time da casa, apareceu o Flamengo. Então, só se aparecer Flamengo. Eu vou copiar essa informação do Flamengo aqui, certo? E vamos colocar aqui. Como eu quero contar quantas vezes aparece Flamengo, eu tenho uma condição. Então, eu vou usar o conte.se. Certo? Qual que é o intervalo que eu quero? O intervalo da coluna D. Intervalo da coluna D. Eu coloco ponto e vírgula e agora eu coloco critério. O critério é Flamengo, só que como é texto tem que ser entre aspas, tá? Então, aspas, Flamengo, que eu copiei aqui, Flamengo RJ, tem que ser exatamente como está escrito lá, por isso que eu copiei. Fecha aspas e fecha parêntese, dá Enter. O Flamengo fez 152 jogos, certo? Vamos supor que eu quero contar quantas vezes o Flamengo fez jogos. O Flamengo jogou ao longo da temporada sem ser em casa, certo? Eu só poderia, ao invés de colocar só a letra D, eu coloco a letra E também. Nessas duas colunas, tanto aqui quanto aqui. Quantas vezes o Flamengo apareceu? 304 vezes o Flamengo jogou. Tá entendendo? Bacana. Vamos deixar aqui. Vou dar um Ctrl Z e voltar. E agora, pessoal, a gente quer quantos jogos o Flamengo ganhou, empatou e perdeu em casa ao longo dessa temporada. Olha que a gente tem agora mais condições, tá vendo? E para mais condições a gente usa o conte.ses. E como que vai ser assim? Eu quero contar, vamos lá, conte.ses. Eu quero qual o primeiro critério? Eu quero que apareça Flamengo. Flamengo em casa, certo? Então eu vou usar essa coluna. E abro aspas, coloco Flamengo, fecho aspas. Ponto e vírgula. Pronto, esse é o primeiro critério. Aqui tem que estar aparecendo Flamengo. E eu quero que o Flamengo ganhou. Para saber se o Flamengo ganhou, aqui no resultado eu tenho que estar H. Porque H significa que o time da casa venceu. Então eu vou selecionar a coluna I, certo? I, ponto e vírgula. E eu vou colocar entre aspas também, porque é texto, certo? O H. Pronto. Eu quero assim, ó. Pronto, o Flamengo ganhou. E vou dar Enter. Pronto. O Flamengo ganhou 75 vezes. Agora eu quero o empate e quantas vezes ele perdeu. Basta eu copiar esse de cima e colar aqui embaixo. Só que nessa coluna do empate, ao invés de colocar a letra D, eu coloco a letra H, desculpa, eu coloco a letra D, certo? E ao invés de colocar a letra H aqui, eu coloco a letra A. Pronto. Eu tenho quantas vezes o Flamengo ganhou, empatou e perdeu. Beleza? Então a gente usou as 4 fórmulas que eu ensinei para vocês. Bacana? Se vocês gostaram, curta o vídeo aqui, se inscreve no canal e não perca que no próximo vídeo eu vou trazer para vocês as outras formas em 2 vídeos. Depois essa fórmula de somar, quais são as fórmulas de somar que vocês vão aprender e quais são as fórmulas de média que vocês vão aprender, tá bom? E a gente vai usar essa base de dados aqui. Bacana? Então, forte abraço e até o próximo vídeo. Valeu!